Muito boa noite. Capital de risco. A denominação pode parecer estranha, mas esse é considerado o tipo de investimento mais promissor da atualidade e o mais indicado para empresas iniciantes. Se esteve atento na edição anterior, sabe o que são fundos de investimento. Pois bem, dentro dos fundos mobiliários existe uma modalidade chamada fundos de capital de risco. E são sobre esses fundos que lhe vamos falar na edição desta semana do Praça Financeira. A redução de 4 taxas e o alargamento do prazo para os bancos alienarem os imóveis recebidos em casos de incumprimento foram as medidas de afrouxamento monetário anunciadas pelo Banco de Cabo Verde, com o objetivo de estimular o crédito da economia e o crescimento económico. As medidas entraram em vigor esta segunda-feira. Entrou em vigor a partir desta segunda-feira um conjunto de medidas do Banco de Cabo Verde para aumentar o crédito à economia e reduzir as taxas de juros ativas. Estas medidas consistem na redução de 4 taxas das reservas mínimas de caixa em 3 pontos percentuais, dos atuais 18% para 15%, da taxa de juro diretor em 25 pontos base, de 3,75% para 3,5%. Consequentemente, sofrem igualmente reduções a taxa de facilidade permanente de cedência de liquidez de 6,75% para 6,5% e a taxa de facilidade de absorção de liquidez de 0,5% para 0,25%. Mas as medidas não se limitaram às taxas. Alargou-se de 2 para 5 anos o prazo para a alienação dos imóveis recebidos pelos bancos em caso de incumprimento, com abate escalonado dos fundos próprios. O aumento do crédito à economia, por sua vez, induzirá um impulso adicional ao crescimento do PIB real. Do mesmo modo, espera-se com essas medidas contribuir para a elevação do índice de preços no consumidor, combatendo o cenário de deflação. Mas apesar destas medidas de afrouxamento monetário, o BCV chama a atenção para o fato das políticas monetárias serem pouco eficazes no impacto final sobre a economia real. Por isso, são necessárias medidas complementares por parte do Governo. Ou seja, o aprofundamento das reformas estruturais que possibilitem a melhoria das infraestruturas e a diversificação dos produtos de investimento do setor financeiro, o reforço da governança corporativa e a redução dos riscos da economia e o aumento da sua competitividade. O BCV espera que os seus esforços sejam acompanhados pela banca, estimulando o crédito à economia como base para investimentos produtivos indispensáveis para o crescimento económico. A taxa de variação homóloga do índice de preços no consumidor aumentou 0,5 pontos percentuais em janeiro de 2015, situando-se agora nos 0,1%. No entanto, a variação de preços nos últimos 12 meses, ou seja, a inflação, se mantém nos 0,2% negativos. A variação homóloga compara o nível do índice entre o mês corrente e o mês do ano anterior. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, no mês de janeiro de 2015, a taxa de variação homóloga registrada pelo Índice do Preço no Consumidor foi de 0,1%, aumentando 0,5 pontos percentuais face ao valor registrado em dezembro último, ou seja, houve um aumento do preço dos produtos. A variação mensal observada entre dezembro de 2014 e janeiro de 2015 foi de 0,2%, valor idêntico ao registrado no mês anterior. A variação média dos últimos 12 meses, inflação, situou-se em menos 0,2%, valor idêntico ao registrado no mês anterior. A nível regional, registrou-se variação mensal positiva em Santo Antão com mais 0,9% e Santiago com mais 0,3% e negativa em São Vicente com menos 0,7%. As principais subidas de preços registradas pelo Índice de Preço no Consumidor observaram-se nos seguintes subgrupos: mobiliários e acessórios, reparação e manutenção de habitação, outros artigos e acessórios, materiais para reparação e manutenção de habitação. As principais descidas de preços ocorreram nos transportes aéreos de passageiros, serviços desportivos e recreativos, produtos hortícolas, águas minerais, refrigerantes e sumos. Terminou esta segunda-feira o período de venda das ações que o Estado detém no Banco Comercial do Atlântico. Foram 16 dias, ao longo dos quais o público, em geral, poderia adquirir cada uma das 132.476 ações pelo preço de 3.504 escudos. O apuramento dos resultados desta oferta pública de distribuição-venda está agendada para esta quinta-feira em sessão especial de Bolsa. A liquidação será na sexta-feira. Esta, que é a terceira fase de privatização do BCA, vai resultar no alargamento da estrutura acionista da instituição. Para realizar qualquer projeto, seja pessoal, seja empresarial, é preciso financiamento. Dentre as várias possibilidades existentes, o crédito bancário é a preferencial dos cabo-verdianos e é também o tema da reportagem que se segue.
O crédito bancário é um direito que o banco adquire através de uma entrega inicial em dinheiro a um cliente, de receber desse cliente o valor em dívida numa ou várias prestações, cujo valor total é igual ao da entrega inicial, acrescida de juros. Quando se fala em crédito bancário, deve-se ter em conta os seguintes 6 elementos: finalidade, montante, prazo, preço, risco e garantias. Finalidade é aquilo que será comprado com o montante disponibilizado pelo banco e a sua respectiva utilização. Consoante o fim a que se destina, pode ser crédito ao consumo, destinado à aquisição de bens de consumo pelas pessoas individuais; crédito ao investimento, destina-se à aquisição de bens de investimento, geralmente pelas empresas; crédito à habitação, quando o fim é a aquisição de habitação própria. Montante. Os montantes cedidos estão diretamente relacionados com a finalidade, pois financiar um imóvel é diferente de financiar um carro. Consoante o prazo, temos crédito de curto prazo, quando é inferior a 1 ano, crédito de médio e longo prazo, quando é superior a 1 ano. O prazo de pagamento de um crédito não deve ser superior ao tempo de vida útil do bem adquirido. Preço. Como qualquer atividade, também o crédito bancário tem como objetivo o lucro. O preço no crédito assume o nome de juro e comissões. A taxa de juro pode ser fixa, a prestação mantém-se ao longo de todo o prazo, independentemente do comportamento da taxa no mercado. Variável, acompanha as variações do mercado e a prestação é atualizada periodicamente. O risco. O risco é o prejuízo potencial que decorre da operação de crédito. A análise de crédito é concedida através do risco que a operação apresenta para a instituição. As garantias devem garantir a capacidade do cliente em cumprir as suas obrigações creditícias, ou seja, constituem uma via alternativa para ressarcir o banco. As garantias podem ser reais ou pessoais. As garantias reais implicam bens, sejam eles imóveis ou transacionáveis, como as penhoras de títulos financeiros. As garantias pessoais são as garantias ou aval dado por uma pessoa ou entidade, a qual se responsabiliza pelo pagamento do empréstimo em caso de incumprimento do devedor. Na atribuição de um crédito, todos estes fatores estão interligados e são eles que possibilitam o acesso ao capital. O capital de risco tem um papel relevante na promoção daqueles investimentos que, sendo importantes, têm também um caráter de risco mais elevado. Para nos falar hoje sobre o capital de risco, mais concretamente sobre os fundos de capital de risco, tem como convidado aqui no Praça Financeira o Dr. França Tavares, presidente da ADEI. Dr. França Tavares, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Pergunto-lhe, o capital de risco é considerado crucial para o desenvolvimento de qualquer país, mas também das pequenas e médias empresas. Porquê? Porque em vários países, quer desenvolvidos, países menos desenvolvidos também, o Fundo de Capital de Risco tem apoiado no investimento e na criação de várias empresas com sucesso relevante. O fundo, olhando para um segmento de empresas que normalmente um investidor tradicional não investe, e tendo em conta as capacidades, as competências que o Fundo de Capital de Risco tem em matéria de identificar, de facto, negócios com elevado potencial, mas também que, naturalmente, tem um risco associado a isso, tendo em conta que se trata de empresas que estão na fase de arranque ou fase de expansão, que, naturalmente, é lá onde existe uma taxa de insucesso maior nas empresas. O Fundo de Capital de Risco consegue ser, e em vários países, uma solução eficaz de financiamento e de alavancagem de setores críticos em várias economias. Foi criado em 2012 pela ADEI, em parceria com o Unido, um modelo de negócio de um fundo de capital de risco para pequenas e médias empresas. Quais as características deste fundo e qual o ponto de situação neste momento? Bom, o fundo tem as características que o nosso ordenamento jurídico prevê, não é? É um organismo de investimento coletivo, cuja criação é feita através do mercado de capitais para mobilização de investidores, portanto, uma operação na Bolsa de Valores, para mobilizar o máximo possível, para atingir o máximo possível de investidores disponíveis a investir no fundo, que através desse processo de mobilização olhará para aquilo que são as micro, pequenas e médias empresas com potencial de crescimento, elevado potencial de crescimento, e investirá nessas empresas. No modelo de negócios que nós desenvolvemos, como disse bem, com assistência técnica da Unido, nós queremos que o fundo se posicione, sobretudo nos setores estratégicos, que são aqueles setores que, em resultado dos investimentos já efetuados, quer pelo Estado, quer também pelos privados.
e o potencial de investimento futuro são aqueles setores que mais vão crescer a médio e longo prazo. Portanto, aí o fundo, de certa forma, se conformiza com a estratégia nacional e vai se posicionar nesses setores, identificando as pequenas e médias empresas com maior potencial de crescimento, sobretudo naqueles setores que já estamos com algum desenvolvimento. Qual é o ponto de situação neste momento? Neste momento nós estamos numa fase crítica do projeto, que é a fase de mobilização de parceiros e investidores. Nós fizemos algumas abordagens a nível internacional muito bem sucedidas, junto de um fundo francês e também de um fundo holandês que se mostrou muito interessado no fundo de capital de risco. Estamos a fazer uma mobilização interna junto de investidores que nos últimos anos têm investido nos produtos do mercado de capitais, mas também estamos a fazê-lo junto de grandes instituições públicas. Aqui devo também referir que o Estado de Cabo Verde quer se posicionar para também poder dar mais confiança ao investidor privado, poder se posicionar trazendo recursos para esta fase de arranque. Portanto, nós estamos nessa fase crítica de mobilização de recursos, que já leva cerca de um ano, quer a nível nacional como a nível internacional. Temos tido uma boa receptividade a nível internacional e a nível nacional estamos a fazer esse trabalho e eu acredito que nós teremos boas notícias este ano e porventura poder lançar e o fundo poder vir a ter atividade neste ano. Mas gostaria de fazer ênfase a uma questão que é pertinente, que tem a ver com a propriedade do fundo. Nós queremos que o fundo seja um instrumento privado para servir o setor privado. Não queremos que o fundo tenha qualquer tipo de gestão pública. Portanto, isto não está previsto sequer no modelo de negócios que nós desenvolvemos. O fundo terá uma sociedade de capital, uma sociedade gestora, criada pelos próprios investidores que investiram no fundo. Que ainda não está criada. Que ainda não está criada, sem dúvida, porque, como eu disse, os investidores é que vão decidir qual é a entidade gestora, quer uma entidade gestora que já existe. Devo dizer que nós já tivemos uma abordagem de uma sociedade gestora instalada no Luxemburgo, que mostrou-se muito interessada em se engajar no projeto e vir a ser a entidade gestora do Fundo de Capital de Risco, mas é uma decisão que ficará aos investidores. Sei que disse que estão ainda na fase de angariar parceiros, mas a nível do montante, tem ideia de montante? Sim, claro. O modelo de negócios que nós desenvolvemos prevê um valor inicial. Devo dizer que neste momento já tornou-se um valor inicial, porque no início nós tínhamos os 500 mil contos como alvo montante adequado para um instrumento desta natureza, atendendo ao nosso tecido empresarial. Contudo, alguns parceiros têm-se mostrado disponíveis a ir além dos 500 mil contos, eventualmente duplicando ou triplicando esse valor. Obviamente que duplicar e triplicar esse valor poderá nos levar naturalmente a um impacto maior. Aquilo que nós pretendemos é que, de facto, o Fundo de Capital de Risco tenha um impacto no financiamento das pequenas e médias empresas em Cabo Verde, mas poderá olhar também para lá das pequenas e médias empresas, poderá olhar inclusive para parcerias internacionais de outras empresas que poderão vir a Cabo Verde e olhar para oportunidades na nossa sub-região. Portanto, aqui a mobilização de recursos será um elemento importante na decisão de qual é o âmbito nacional e internacional que poderá ser dado ao fundo. Qual o perfil da empresa ou projeto que poderá candidatar-se ao Fundo de Capital de Risco? Como eu frisei várias vezes, de facto, empresas com elevado potencial de crescimento. Nós temos alguns setores emergentes em Cabo Verde que têm um elevado potencial de crescimento, quer no contexto nacional como no contexto também de mercados internacionais, as quais Cabo Verde poderá desenvolver produtos e serviços competitivos. Portanto, vamos olhar para o setor das tecnologias de informação e comunicação, onde, aliás, nós já estamos lá fora. E eu acredito que o Fundo de Capital de Risco poderá vir a ser um excelente parceiro para as empresas do setor das tecnologias de informação e comunicação que querem desenvolver e comercializar os seus produtos no mercado africano e, por que não, em outros mercados. Mas também olhamos para o setor das energias renováveis, onde Cabo Verde quer se posicionar como o centro africano de produção de tecnologias limpas e tecnologias de energias renováveis. Olhamos mesmo para o setor do turismo, é o setor mais importante da nossa economia, mas nós sabemos que ainda temos um potencial enorme de crescimento.
há vários mercados que estão na proximidade com Cabo Verde, nomeadamente Canárias, que têm uma capacidade 10 vezes maior que aquela que Cabo Verde tem. Portanto, ainda temos um caminho longo a percorrer, mesmo em setores que podemos dizer que estamos um pouco mais à frente relativamente a certos setores emergentes. Portanto, aqui é nesses setores, nessas empresas, liderados por gestores capazes e experientes que, de facto, deem garantias ao Fundo de Capital de Risco, porque o Fundo de Capital de Risco, naturalmente, vai avaliar o negócio, mas também vai avaliar a sua liderança, porque quando entra num projeto, obviamente, quer-se assegurar de que há condições adequadas para o sucesso desse negócio. Portanto, aqui, claramente, o fundo vai se posicionar nesses negócios de elevado potencial e poder ter um contributo, como eu disse, relevante no crescimento da nossa economia. Perguntei-lhe o perfil tanto de empresa como de projeto, porque acredito que o fundo vai, então, centrar-se na questão do capital cimento e também do venture capital. Também. Exatamente. Sobretudo nas empresas que estão nessa fase de arranque e fase de expansão, que é lá onde as empresas têm maior necessidade de investimento. E aqui o fundo vai oferecer às empresas dois meios de investimento, quer seja através da aquisição de capital, porque o fundo vai ser um sócio nas empresas, não é? Vai apoiar a gestão das empresas, vai apoiar os outros sócios na gestão, com capacidade, com network nacional e internacional, para aquelas empresas que querem aceder a novos mercados. Portanto, aqui o fundo vai ser um elemento importante na capacitação e na assistência à gestão das empresas, com vista a tornar esse potencial que as empresas possam ter em, de facto, rentabilidades adquiridas, conseguidas no seu processo de crescimento. Mas sabemos que as pequenas e médias empresas têm um capital reduzido. Portanto, o fundo vai, na segunda componente que eu lhe disse, investir também em crédito, não é? Ou seja, investe uma parte em capital, a outra parte das necessidades de investimento que a empresa possa ter em crédito. Porque, naturalmente, o fundo, no seu modelo de negócio, como também, aliás, internacionalmente, essa é a prática, o fundo nunca tem uma posição maioritária. O fundo vai ter sempre uma participação minoritária, permanecendo durante algum tempo até a sua saída. Tem uma ideia de quando é que seria o desinvestimento? Certo. A saída? Aqui nós estamos, em média, a olhar para um período de 5 anos. Contudo, cada negócio tem especificidades próprias, tem um período de retorno de capital e de rentabilização do capital diferente de setor a setor. O setor do turismo, por ser eminentemente um setor de serviços, tem um prazo de retorno de capital mais reduzido que as indústrias, não é? Que é fortemente exigente em capital e investimentos em equipamentos, não é? Que leva naturalmente um tempo maior de recuperação de investimento, e aqui o fundo, caso a caso, vai naturalmente acordar com a empresa, atendendo às perspectivas de retorno de capital, o seu momento de saída. Poderá ocorrer antes dos 5 anos, se correr tudo muito bem, conforme esperado. Se for mais de 5 anos, como em alguns casos também o fundo permanecerá no capital das empresas durante esse período, mas será adequado com o retorno de capital previsto para cada negócio. Dr. François Tavares, na semana passada foi anunciado pelo Banco de Cabo Verde um conjunto de medidas de afrouxamento monetário que tem como objetivo estimular a economia e também o crédito à economia, levando igualmente a uma redução das taxas de juros ativas. Como é que vê essas medidas e o que é que espera que do lado da banca, seja a reação do lado da banca? Nós acolhemos muito bem esta decisão do Banco Central. É uma decisão acertada, no momento certo, no momento em que os indicadores macroeconómicos estão, de certa forma, estabilizados, salvo o indicador de crescimento económico, mas quer a inflação, quer a acumulação de reservas, tem um nível que nos dá alguma segurança. Portanto, foi no momento, julgo que adequado, que o Banco Central reduziu, tendo em conta que, neste momento, estando estáveis os indicadores macroeconómicos do país, contudo, os níveis de investimentos baixos que nós temos verificado nos últimos anos, foi uma decisão acertada, dando maior liquidez ao nosso sistema financeiro, que, por conseguinte, poderá canalizar essa liquidez para o investimento às empresas. Portanto, o Banco Central esteve muito bem,
E eu acredito que a curto prazo nós vamos ter uma reação positiva dos mercados financeiros, tendo em conta que várias instituições financeiras não têm um nível de liquidez que particularmente as grandes instituições financeiras têm em Cabo Verde. Portanto, são os bancos de médio porte, de médio e pequeno porte em Cabo Verde, que vão sobretudo sentir o efeito dessa redução das taxas das reservas mínimas e, por conseguinte, o aumento da sua liquidez, que poderá seguramente, e eu acredito que transmitirá essa liquidez para as empresas através de operações de financiamento. Dr. França Tavares, muito obrigado por ter estado aqui no Praça Financeira. Espero contar consigo para uma próxima oportunidade. Um prazer nosso. Obrigado. Vamos já de seguida para um curto intervalo, mas voltamos na segunda parte para conhecer a reação de alguns bancos quanto às medidas anunciadas pelo Banco de Cabo Verde. Nascemos em 1998. Assistimos à transformação de Cabo Verde, ao seu crescimento, e nós também crescemos. Em 2005 ganhámos um novo fôlego e focámo-nos num objetivo: contribuir para a competitividade nacional. Desde então criámos soluções e produtos à medida do seu investimento. Apoiámos as empresas, incentivámos os bons negócios, promovemos uma praça financeira atrativa e de excelência, caminhando lado a lado com a economia. Esta é a nossa missão. Bolsa de Valores de Cabo Verde, onde a sua poupança rende. No BEI, todos os dias, a nossa equipa faz o seu melhor para prestar a todos os nossos clientes um serviço eficiente e de qualidade. A cada dia, aumentamos o número de novos clientes e a sua satisfação é o nosso maior compromisso. BEI, o banco de todos, em todos os momentos. Caixa, o banco que combina comigo. Num país de empreendedores, o investimento e o crescimento económico podem transformar os seus sonhos e os sonhos do seu país em realidade. Investa nesse sonho, faça parte da nova realidade de Cabo Verde e subscreva títulos do Tesouro. Ao subscrever obrigações ou bilhetes do Tesouro, está a investir de forma segura, com importantes benefícios fiscais, bons rendimentos periódicos, um bom retorno financeiro de baixo risco. Invista no futuro dos seus e no futuro de Cabo Verde, um país de um querer enorme. Cresça com Cabo Verde. Meu nome é Ilson Cardoso e sou empresário. Na fotografia é preciso escolher o melhor enquadramento, a luz mais bonita e o momento ideal. Na vida também tenho de fazer escolhas. E eu escolhi o banco que acompanha e reconhece o meu trabalho. Novo Banco. As pessoas em primeiro lugar. Começa agora a segunda parte do Praça Financeira. Para o novo banco, as medidas anunciadas pelo Banco de Cabo Verde trazem alternativas aos bancos comerciais. No entanto, o ideal seria uma redução ainda maior da taxa de cedência de liquidez. Quanto ao crédito à economia e às taxas de juro, a instituição chama a atenção para os custos operacionais, o estado da economia e a necessidade de planos de negócios rentáveis. O Banco de Cabo Verde, as câmaras de comércio e o setor privado no geral, todos estão expectantes relativamente ao impacto que as medidas do Banco Central terão na política dos bancos. Embora ainda estejam a trabalhar internamente neste sentido, o novo banco garante que haverá mexidas nas taxas de juros. Neste momento, para nós negociarmos taxas de depósitos junto da nossa clientela, nós temos uma alternativa com o Banco Central. Nós temos neste momento no mercado exigência da parte dos depositantes de taxas elevadíssimas. Portanto, neste momento temos o Banco Central a fixar a cedência de liquidez a 6,5%, o que significa que nunca iremos negociar, portanto, mais do que 6,5%. Considera que as medidas do BCV contribuem para a redução das taxas, mas, por outro lado, os custos operacionais bancários continuam a representar um peso muito grande nas contas dos bancos. Auditoria, riscos, portanto, vários outros departamentos, como, por exemplo, o Departamento de Sistema de Informação, que é um departamento bastante caro para o banco. O pessoal, ainda em Cabo Verde, portanto, a modernização bancária pelas novas tecnologias ainda não nos permite a redução do pessoal. Portanto, o custo
operacional, portanto, é um dos outros fatores muito difícil de combater ao ponto de nós termos a redução da taxa de juros que se deseja. Todos estes incentivos de política monetária e prudencial podem reduzir os empecilhos ao crédito à economia. No entanto, não basta querer conceder crédito. Os operadores têm de apresentar projetos rentáveis. O investidor deve selecionar bem e deve prestar atenção no meio envolvente e escolher a oportunidade de negócio com rentabilidade. Para o novo banco, o ideal seria que a taxa de cedência de liquidez estivesse mais baixa do que 6,5%, embora reconheça que o cenário de deflação interna, crise financeira internacional, forte dependência da zona euro, paridade cambial com o euro, deixa o BCV com pouca margem de manobra. A Caixa Económica de Cabo Verde, por seu lado, acredita que as medidas anunciadas pelo Banco de Cabo Verde vão estimular a economia, principalmente a redução da taxa de reservas mínimas de caixa. Contudo, a instituição bancária considera que a taxa diretora continua alta. Apesar de ter baixado as suas taxas de juros ativas muito antes do anúncio das medidas de afrouxamento monetário, a Caixa Económica de Cabo Verde acredita que existe alguma margem para a instituição reduzir ainda mais estas taxas, tendo em conta alguma das vantagens advenientes da redução em 3 pontos percentuais da taxa de reservas mínimas. Nós estamos neste momento a analisar as medidas a tomar internamente, portanto os ajustamentos necessários que deveremos fazer nos próximos dias face a essas medidas, para analisarmos se existe ou não, existem ainda margens para uma redução das taxas ativas. Pensamos que poderá haver alguma margem ainda. Pensamos que sim. Já no que se refere à taxa diretora, a instituição bancária defende que ainda se mantém alta e por isso não vai ter muita influência sobre a política dos bancos comerciais. A redução da taxa diretora tem outras taxas linkadas a ela, nomeadamente a taxa de cedência de liquidez, que também conheceu uma redução de 0,25 pontos percentuais, mas, na minha opinião, essa medida não deverá ter muito efeito nas políticas creditícias dos bancos, uma vez que dificilmente os bancos recorrem, sobretudo neste momento, recorrem aos recursos do Banco Central para fazer face às necessidades de liquidez. E, por outro lado, as taxas ainda continuam elevadas. Outra medida que a Caixa Económica de Cabo Verde considera importante é o alargamento do prazo de alienação dos imóveis adquiridos em caso de incumprimento de 2 para 5 anos. Tendo em conta o apelo do Banco Central a um aumento do crédito à economia, a Caixa Económica de Cabo Verde está a analisar a possibilidade de criar uma unidade autónoma para ajudar os empresários a criarem projetos rentáveis e identificar oportunidades de negócios existentes no país. Atualize-se agora sobre quais serão os próximos leilões dos títulos do Tesouro do primeiro trimestre de 2015. Ficam ainda por realizar 2 leilões de obrigações do Tesouro. Estes leilões têm no total um montante indicativo de 600 mil contos. Tenham atenção que o calendário indicativo pode ser alterado ou atualizado pela Direção-Geral do Tesouro. O próximo leilão está agendado para segunda-feira, dia 2 de março, a partir do meio-dia. São 300 mil obrigações do Tesouro, com o valor nominal de 1000 escudos e com uma maturidade de 8 anos. A maturidade é a data em que o capital em dívida é pago aos investidores. Já estamos na reta final, mas antes vamos conhecer as cotações do dia, assim como o calendário dos juros dos empréstimos obrigacionistas. Relativamente à cotação do dia dos principais títulos do mercado, o preço das ações da Enacol mantém-se nos 2.800 escudos por ação. No que diz respeito às ações da Sociedade Cabo-Verdiana de Tabaco, estas continuam também com uma cotação do dia na ordem dos 3.000 escudos. O preço das ações da Caixa Económica de Cabo Verde e do BCA mantiveram-se também esta semana, 3.000 escudos e 2.990 escudos por ação, respectivamente. Quanto à ordem de compra no mercado secundário, somente a Sociedade Cabo-Verdiana de Tabaco dispõe da melhor ordem de compra com 11 ações ao preço de 3.040 escudos. No que se refere às ordens de venda, o BCA apresenta a melhor ordem de venda de 145 ações ao preço de 2.990 escudos. Já a Caixa Económica de Cabo Verde, com 4.089 ações ao preço de 3.000 escudos. Por fim, a Enacol registra-se na melhor ordem de venda com 10 ações ao preço de 3.000 escudos. Os juros relativos ao nono cupão das obrigações da série B do empréstimo obrigacionista da IFH vencem a 16 de março.
Também no dia 16 de março, vencem os juros do 10º cupão das obrigações da série D da Tecnicil Imobiliária. Já o segundo cupão das obrigações das séries A e B do Ecobank vencem no último dia do mês de março. Chega então ao fim mais uma edição do Praça Financeira. Contamos consigo na próxima quarta. Até lá, como não poderia deixar de ser, desejo-lhe um excelente resto de semana.